E nós trouxemos hoje como tema, já havíamos anunciado no programa anterior, que nós temos sempre falado aqui no Vida Inteligente, coisas que não são usuais. Usuais, pelo menos, de público. Não se fala muito em público que nós falamos aqui. E falamos muito de questão de tucos, em algumas vezes falamos em tucos, nós estamos conversando hoje lá fora antes de começar. Tem algumas pessoas que ainda querem esclarecimento sobre determinados temas, e é claro, nós vamos com o tempo, no seu tempo certo, nós vamos conseguir sanar todas essas dúvidas, as quais muitas delas nós também as temos, e debatendo-as, as respostas se fazem presentes. Isso então, quando nós fazemos o programa Vida Inteligente aqui, é um aprendizado para todo mundo, inclusive para nós aqui, que estamos aqui conversando com vocês. E a gente tem falado muito sobre passado. Já fizemos programas sobre presente, passado e futuro, já falamos muitas vezes do passado. E o nosso entrevistado, nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui novamente hoje conosco, sempre nos falou que é possível, e estamos aqui hoje, trabalhando, e tudo que nós fizermos hoje, se o fizermos dentro da lei, dentro dos conformes, podemos dizer assim, nós vamos estar resgatando todo o nosso passado. E eu achei por bem, e foi ao vivo isso no programa anterior, abordarmos esse assunto para tentar esclarecer de vez como nós podemos mudar o passado. É possível mudar o passado? É possível zerar o karma? É possível transmutar tudo isso aí? E me parece que é possível. Então, hoje, durante 1 hora, nos próximos 60 minutos, nós vamos estar conversando sobre isso. Boa noite, Jorge. Tudo bom? Boa noite, boa noite. O Lula vai estar aqui, então é pouco massa. Assim espero. Eu espero. Pelo menos eu tô dizendo em público para potencializar esse desejo e para que isso está muito bem encaminhado. Estou em contato já com a assessoria dele já há um bom tempo. Já recebi telefonema, já estamos com troca de e-mails. Grande criatura vai ser uma coisa Então eu acho que é o dirigente do celeiro do mundo. É um brasileiro dirigindo o Brasil. Perfeitamente. Né? Nós falamos isso no programa anterior. De corpo brasileiro e de alma brasileira. Então, se correr tudo, espero, e vai correr tudo bem, nós vamos ter aqui o homem que dirigiu a nação nos últimos 8 anos. E escreveu o seu nome na história. Isso é irreversível. Muito bem. Antes quero comentar. Boa noite a todos. É bom estar aqui. Prazer é nosso recebê-lo mais uma vez. Então, você falou uma coisa que é muito interessante de esclarecer e que tem a ver com o objeto da conversa hoje, que é a questão de, você falou sanear uma dúvida e aí depois complementou, corrigiu para sanar uma dúvida. É as duas coisas. Ambas, né? Sim, porque a dúvida, assim, primeiro assim, quando você está, ou você está mentindo, ou a gente mente sobre alguma coisa, supondo que alguém menta nesse planeta ou nesse país, porque ninguém mente, todo mundo fala a verdade. Mas então, quando alguém mente, mesmo assim, ele está falando ou descrevendo uma realidade que ele mesmo criou. Ele criou uma realidade no astral, isso tem a ver diretamente com o assunto de hoje, né? E aí ele está descrevendo aquela realidade. Quando eu estou descrevendo uma verdade, a verdade é descrever um fato, né? E o fato, ele foi criado em determinado momento e teve envolvimento de seres humanos aí, isso fica lastreado em algum lugar no plano astral, na mente concreta, no mundo invisível. E aí, por assim, eu tenho uma dúvida sobre como as pirâmides foram construídas. Por exemplo, né? Vamos supor, né? Sim. É um fato, foram construídos. Seres humanos participaram desse processo, estou na mecânica para isso tudo. Quando eu digo que eu tenho uma dúvida sobre alguma coisa e você me esclarecer essa dúvida, ou você me dá o teu ponto de vista sobre alguma coisa que você ouviu e você me dá um desvio do fato, né? E aí isso pode ser uma boa intenção, um engano, eu posso estar mentindo deliberadamente, então eu te dou um caminho e te lastreio, te ancoro, né, em um lugar tipo assim, virtual que não existe, fisicamente porque não é o fato, mas ele existe virtualmente porque foi criado na cabeça de alguém, né? Ou eu digo, não, as pirâmides foi assim, assim, assim. Daí o que eu faço é te lastrear com a realidade que aconteceu naquele momento e que existe ainda até hoje. Então, quando você vai responder uma pergunta para alguém, né, com conhecimento de causa, quando você vai responder com a verdade ou com a tua interpretação da verdade, você está ligando a pessoa ao fato.
né? Aí, a partir daí, a pessoa interage com o fato e aprende o que quiser. Então, E o fato se faz presente, né? Não, Eles... uma vez que você está conectado com o fato ele faz questão de ser entendido. A um ponto tal em que você saiba tanto a respeito que você seja o próprio. Esse seria o máximo da compreensão de um evento humano, né? Aí, então, quando você vai esclarecer uma dúvida, ou sanar uma dúvida, ou sanear uma dúvida, você vai assim, eu estou aqui, eu gostaria de saber sobre as pirâmides estão aqui. Aí eu não tenho o caminho para chegar nesse lugar. Você vem falar para mim, ó, o caminho é assim, ó, foi assim, nessa época, aí você me dá a direção para. Aí eu olho para o teu conhecimento sobre as pirâmides, só que daí, quando eu olho para o teu conhecimento, quer dizer assim, as pirâmides, né, aquele conhecimento, ele está em você porque você tem o caminho. Daí você reparte o conhecimento comigo. Você Sim. me dá o teu caminho para chegar até lá. Quando eu estabeleço um caminho até lá, aí eu consigo aprender o que eu queira, ou fica só nisso, mas não importa. Então, esclarecer uma dúvida seria o equivalente a sanear mesmo uma dúvida, porque quando tem uma dúvida, eu estou com as minhas diretivas, né, de percepção apontadas para locais errados, né, e aí então cria a necessidade de esclarecimento. Quando você me esclarece, você me dá a direção, né, me orienta, aí vem a questão do mestre, aquela confusão toda, não é? Que não existe, não é necessário, não é nesse sentido. Mestre só existe um, né? Os outros são todos discípulos. Então, quando eu olho daí nessa direção, eu alinho, né, a minha vitalidade em função de resolver essa dúvida, e aí ela é esclarecida. E a dúvida, para ser gerada, ela é um conglomerado de forças que faz com que eu queira saber isso, né? E é isso que move a busca pelo conhecimento. E quando eu tenho um conglomerado de forças que me leva a querer saber alguma coisa, qualquer coisa, sobre o passado, presente, futuro, sobre a morte, não interessa o que seja, qualquer conhecimento. Então, é um conjunto de forças que daí cria em mim uma vontade, e é uma vontade exatamente igual à vontade de comer manga, de tomar água, de ir descansar, de ir passear. É uma vontade como outra qualquer, só pode mudar a intensidade. No momento em que eu dou atenção para essa vontade, que é a vontade de saber sobre isso, e eu a atendo, eu passo a ter contato com o conhecimento. Então, você tem que primeiro dar atenção às tuas dúvidas, dar atenção aos teus anseios por alguma coisa que você queira, um conhecimento, qualquer coisa, por quê? Porque é um conjunto de fatores que te leva àquilo, né? E uma vez atendido, daí você por conta resolve. Isso que é sanar uma dúvida. Num programa que nós fizemos juntos, você disse, fiz um comentário com o passado, que eu falei que sempre eu sentia saudades do passado, e você falou que quando a gente pensa no passado, nós despendemos energia, perdemos energia. Lógico. Tá. Considerando que nós podemos mudar o passado, segundo nós vamos conversar hoje, vamos falar a respeito. Nós podemos fazer isso. Já falamos de presente, passado e futuro, e estamos vivenciando e falando muito, inclusive criando, não seria o termo apropriado, o modismo, né? Que o modismo é temporário e o nosso é perene, o sempre, nós temos falado muito do sempre. Como conviver, como fazer uma conciliação com a mente concreta ou abstrata, também podemos falar sobre isso, né? Porque ainda nós estamos no entendimento das duas, né? Exercitando. Como é que a gente pode viver no presente, passado e futuro e o sempre ao mesmo tempo? Fui claro no questionamento? Sim. É que assim, Grego, o presente, o passado e o futuro são abordagens humanas de um deslocamento experiencial, de um deslocamento evolucional dentro do sempre. O sempre, ele engloba o conceito humano de presente, passado e futuro e o conceito divino de presente, passado e futuro. O sempre existia, existe e vai existir. Sim. Né? Na medida em que seria o equivalente ao seguinte, na medida em que o sempre se projeta na matéria para viabilizar a evolução humana, ele se transforma fisicamente em coisas tangíveis que a gente conceitua como presente, passado e futuro. Seria como se o espírito do presente, passado e futuro fosse o sempre, né? E a alma, o corpo, fosse o que a gente conceitua como presente, passado e futuro. A gente conversou aqui uma vez que o tempo, ele vem da raiz sânscrita tan, que é corte, né? Então o tempo, ele é um corte na eternidade, ele é um corte no sempre. E o tempo é um conceito humano. A diferença entre o que eu estou vivendo agora, o que eu já vivi e o que eu vou viver é a maneira como eu vou abordar, a maneira como eu vou encarar isso. Se eu tenho memória, se eu estou vendo agora, se eu faço projeções
que por força da vontade, sabedoria e atividade da minha consciência, eu posso transformar em realidade ou não. Então, vamos começar a desenrolar essa coisa. Isso. É muito comum e é usual as pessoas falarem assim, se arrependimento matasse, eu já estava morto. Né? Muito comum. É muito comum. É só que é o seguinte, arrependimento mata. Né? Arrependimento, na verdade, ele é o mecanismo que dispara todas as forças, né, que tendem a degradar a rede vital para derivar para aquilo que a gente conceitua como doença. Deixa eu só fazer uma parte que é importante nisso aqui. Sim. Se o arrependimento, nós falamos também nos programas aqui que as coisas hoje elas estão aflorando. Vamos dizer, você acabou de dizer o arrependimento. Se eu me arrependo de alguma coisa, esse arrependimento está aparecendo para mim, para que eu possa estudá-lo, transmutá-lo. Então, como conciliar? Mas isso não é arrependimento. Não é? O que é isso, então? Não, isso é consciência, é diferente. Ah, tá. Então tem... Errar é humano, né? Porque o errar é experiência, o errar é aprendizado, e quando eu erro, eu dou a chance para que aquele erro ancestral se manifeste, né? E em mim se resolva. Isso é evolução. Quando eu erro, e aí vem isso que você falou de arrependimento, que o arrependimento nesse caso não é o conceito de arrependimento, ele é compreensão do erro. É diferente. Aí isso implica em evolução, e esse é o caminho para evoluir, porque não adianta eu achar que eu sou perfeito ou fingir que eu sou perfeito ou usar uma máscara, quando eu tenho uma série de seres em mim para se exteriorizarem e se resolverem. Então isso não mata? Não, isso é evolução. Perfeito. Né? Então, o compreender o erro, né, analisar e sublimar para que ele não se repita em você. E qual seria o arrependimento que mata? Arrependimento é aquele, eu fiz o erro, eu errei, eu erro novamente, e a desculpa para cometer o erro, é assim, não, eu errei, mas me arrependi. Aí errei de novo, conscientemente. Ah, mas eu me arrependi. Então você fica alimentando alguma coisa que a lei te deu o poder de sublimar. Perfeito. Ou então você fez alguma coisa, ou deixou de fazer, ou queria fazer, porque o arrependimento, o que é prejudicial e que mata, né? Ele não é só assim, eu errei, né, e aí me arrependo por ter errado. Não, pô, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, se eu não tivesse. Então, tudo que é coisa que eu acho que poderia acontecer, que eu acho que eu poderia ter feito, caminhos na vida que eu acho que poderia ter tomado. Justificativas, né? Aí eu me arrependo, por exemplo, assim, isso é uma coisa muito interessante, né? Eu tenho dois caminhos, Grego, tá? Eu estou aqui e aí estou dirigindo, né? Eu tenho o caminho A e o caminho B. Daí, não sei qual é que é o caminho, então eu vou pelo caminho A. Aí eu ando, chego lá na frente, daí então furo o pneu, não sei o que, chove, e aí quando começa a chover, quebrou o limpador de para-brisa e eu culpo a chuva, mas não é. Então uma série de coisas, né? E aí eu paro assim, putz, se eu tivesse ido pelo caminho diferente, a coisa toda teria sido diferente. Não existe isso. Não existe isso. Concordo. Porque quando você está em uma encruzilhada qualquer, você vai tomar uma decisão no dia a dia, uma decisão estratégica para a tua vida, uma decisão evolucional, não interessa qual seja, uma vez tomada a decisão, só aquela existe. A outra alternativa, né, ela é uma conjectura tua, poderia ser assim, e ela já nem mais existe fisicamente, porque como você tomou a decisão e você se deslocou no tempo... A outra se desfez. A outra, o que você pode fazer é voltar para aquele ponto de origem e tomar uma outra decisão. Não, agora eu vou pela esquerda, né? Mas o da esquerda não é o contrário da direita, ele é um outro caminho, porque é um outro tempo, e você agora já está diferente. Por quê? Porque você foi por um caminho, errou, viu que não era aquilo que você desejava, você volta e toma um outro caminho. Então, nunca pode existir o arrependimento assim, mas se eu tivesse feito isso, eu deveria ter feito aquilo, esse tipo de coisa. E aí, então, o que acontece? Veja só como é que é. Isso tudo tem ligação com o passado que você está falando, né? Porque isso é coisa que aconteceu, claro, nós estamos falando sobre o assunto Exatamente. do dia. Isso é o passado. Chama atenção. Né? Isso é o passado. Então, eu deveria ter tomado um caminho, né? Aí eu tomei um caminho que eu acho que foi o caminho errado, por exemplo, né? E aí uma série de coisas aconteceram que não era o que eu desejava que fosse. E aí então, em vez de eu parar, entender e refazer, eu fico pensando assim, puxa, mas eu deveria ter, né, jogado naquele número. Puxa, eu deveria ter tomado aquele caminho. Eu deveria ter aceitado aquele emprego. Aquela mulher era perfeita para mim. Aquele homem era perfeito, aquela coisa assim. Então, aí você fica
criando uma realidade que não existe em função de alguma coisa que não é o que é real. Então você está vivendo aqui e aqui você tem o dia a dia que você está criando e despendendo vitalidade. Né? Você tá... agora ficou claro o despender energia, perfeitamente. Claro, você está aqui no dia a dia, você está trabalhando, a gente está conversando, você está pensando, amando, sofrendo, desejando, corrigindo. Isso, você não olha para alguma coisa e não ouve, e não pensa e não fala, você não faz nada sem despender vitalidade. Né? E o despender vitalidade é criar um conglomerado de seres no plano astral, mentalmente concreto, independente que seja. Sem dúvida. Aí você está claro, vivendo aqui a tua realidade. E ao mesmo tempo você está assim, insatisfeito com a sua realidade, quer dizer, quando você está insatisfeito, você atrai todos os elementais que se alimentam da insatisfação. Todas as dores humanas começam a olhar para você e dizem, não, então vamos se aproximar, quem sabe a gente pega e dá uma sugadinha nessa criatura. Então você está aqui insatisfeito, né, vivendo uma realidade, dando vida para que essa realidade seja acontecida, ela seja vivida. Você está atraindo o entorno e ao mesmo tempo você cria uma realidade, né, que deveria na tua cabeça te dar mais felicidade do que aquela que existe hoje, só que essa existe só em você. Só que para criar essa realidade, o dispêndio, né, de vida é exatamente igual ao teu dia a dia. Aí então você cria desejos, aspirações, você imagina tendo feito esse caminho, tendo feito aquele caminho, conhecido essa pessoa, conhecido aquela, não tendo feito esse, não tendo feito aquele. E todas essas imaginações são seres que você está criando para que daí esses seres criados, entrelaçados entre si, agindo no teu astral, te dê aquela falsa sensação de felicidade. Você foge da realidade, né? Você cria uma pseudo-realidade e se coloca numa situação de inércia passiva. Aí você passa a ser refém daquelas coisas que você está criando. Você deixa de ser senhor da tua própria existência. E aí como faz o processo reverso que é o que nós queremos hoje, assim? Como transmutar isso? Como a gente pensar de uma forma diferente em querer mudar o passado, transmutá-lo e fazer com que ele seja uma lembrança agradável ou então até que a gente esqueça do passado? Não esquecer não adianta. Não adianta? Não. A compreendê-lo, então? Não, porque o passado, o tema do nosso programa, de a compreensão cada um, do passado? Exatamente, porque o passado de cada um são seres vivos. Nós criamos, nós alimentamos. Todas as experiências que você teve enquanto criança, enquanto adolescente, está tendo enquanto adulto, toda a tua existência enquanto ser humano, ele é um conglomerado de seres que ainda se alimentam de você. O passado, ele é físico. O passado tem o nosso passado, o meu, o seu, de todo mundo que está aqui dentro hoje, tem ligação com a nossa mônada também, tudo? Tudo ligação, é uma coisa só, vamos dizer? A nossa experiência individual, sendo que nós pertencemos a uma mônada, também faz parte, já que quando a gente vai resgatar o passado, nós resgatamos o passado da humanidade, que nós sempre falamos, tem alguma ligação ou não? Tem. Eu tô complicando um pouquinho, né? Não, tá claro, tá límpida a pergunta, tá tranquilo. É assim, ó, eu tenho o meu conjunto evolucional, espírito ou mônada, que nome a gente queira dar, de acordo com a crença de cada um. Isso se projeta, né, na multiplicidade. A existência de cada um de nós aqui nos dá uma alma, cada existência nos dá uma alma. Essa alma ela vai cumprir o seu papel, vai ser sublimada e vai fazer evoluir parte da matéria que você criou, que você pariu. Tá? O passado, ele existe e ele é uma decorrência da existência dos seres. E o passado, veja que é uma coisa muito interessante. O passado de cada um e o passado do conjunto da humanidade, ele serve como um isolante, né, da realidade da mônada, do espírito, do sempre. Então tá aí, ó. Né? Então, a razão, veja que é uma coisa muito interessante, né? A razão para que a humanidade tenha essas dificuldades de compreender a sua própria existência, que cada um de nós tenha dificuldade para compreender e para ver quem nós somos, para que cada um de nós tenha dificuldade para ver o sempre, para entender, para compreender o abstrato, para ter acesso ao conhecimento como um todo, é exatamente esse manto, essa egrégora que cerca a existência humana. E o que tem aqui? O passado de cada um. Né? E ele fica como... É como assim, grego. Hoje o dia estava nublado. Para nós, acima das nuvens tinha sol. Exatamente essa analogia. Nós estamos aqui, a alma de cada um, a egrégora humana são as nuvens e acima da nuvem tem o sol. Que sol? O espírito, o sol central, né, o sol espiritual e o que se queira colocar por analogia. Essa aqui é a analogia correta. O que nós temos que fazer? Fazer com que essas nuvens se desfaçam.
Mas não adianta ele falar assim, esquecer a nuvem. Eu vou assoprar a nuvem para lá. Se eu soprar para lá, ela pode sumir de cima da minha cabeça, mas vai ficar em cima da cabeça de dos alguém. demais, perfeito. E isso não é Não trabalho essa, para ser feito, tá. não. Isso não é digno do gênero humano. Eu tenho que sublimar, porque daí, em sublimando, a nuvem ela se repete ao redor do globo terrestre. Ela tem padrões iguais para cada um ser humano. Em eu sublimando a parte que me cabe, eu sublimo a tua parte, né, a parte de cada um que habita e de cada um dos que já habitaram, isso de certeza. Por isso que a gente conversou das outras vezes, a gente tem falado às vezes aqui, que não adianta eu achar que eu sou um adepto, um asceta perfeito, um discípulo, né, padrão e não sei o que e tal, quando ali do lado, né, tem um irmão de humanidade que está levando o maior cacete, né, no verdadeiro sentido da palavra. Ele está levando pau o tempo inteiro da vida e sofre, não sei o que e tal, e precisa de uma direção. Né? Não, isso é problema dele. Não existe isso. Ah, Pérez, você tocou num assunto interessante. Não Como existe isso. eu posso interferir no teu processo sem você me pedir ajuda? Não. Então, como é que fica isso aqui? Não, veja só, nós estamos falando aqui sempre, desde o primeiro dia que a gente veio aqui, em setembro de 2005, 28 de setembro. a gente está falando sobre solução para a humanidade. Nós nunca falamos aqui em indivíduo. Então, quando eu vejo alguém da humanidade sofrendo, eu tenho que ver, é como você falou, eu tenho que analisar o problema. O que está acontecendo com essa criatura? Né? E trabalhar na causa daquele sofrimento, né? Isso é importante, e não enfocar naquela pessoa especificamente, porque se eu vou trabalhar naquela pessoa especificamente, eu posso estar interferindo karmicamente. Isto. Né? E se eu interferir karmicamente, pode ser de direito ou não, pode haver uma ligação entre eu e aquela criatura e deveria haver esse envolvimento ou não, só que por via das dúvidas, então eu faço uma interferência a nível mental, eu crio uma solução para que não só aquela criatura, né? mas todos iguais, mesmo... né? Se resolvam. E mais, aí eu não estou pensando só naquele ser humano que está com aquela dificuldade, eu estou resolvendo, e aí é uma coisa divina, né? Aí é um ato de caridade, não na caridade humana, mas uma caridade divina, porque eu estou resolvendo aquele conglomerado de forças que tem por função e por vida só gerar dor, só gerar sofrimento. Então, eu liberto aquelas criações que foram feitas por alguém em determinado momento da história da humanidade e que vem se alimentando da humanidade até então. Isso é o trabalho de sublimar as dores da humanidade. Nesse momento, quando você trabalha nesse plano, que assim, quando você vê o que está acontecendo e resolve mentalmente, né, resolve espiritualmente aquele processo, né, você está daí agindo nas razões do próprio karma. Você está tendendo a humanidade ao equilíbrio. Entende? Aí, quando você resolve o karma humano, você faz com que os que vierem a nascer já nasçam já em função do trabalho a ser feito, irmão, e não mais em função de um resgate humano para resolver, para fazer, que é como é o nosso caso hoje. Quando eu vejo, por exemplo, as televisões mostrando para nós Holocausto, Segunda Guerra e todas aquelas coisas que a gente vê e a gente entra naquela energia. Esse é o momento, então, para a gente transmutar aquilo. É uma coisa que a gente factível ou não? É possível? Sim, sim. Uma coisa que a gente tem que ter em mente que é assim, a vida humana, né, a coisa humana em si, as forças que regem as nações, não é o acaso. Não é um acaso da mãe Joana, não é um bando de desatinado, por mais que possam querer parecer desatinado para a população. Não existe acaso algum. Não existe o acaso do ponto de vista cósmico, do ponto de vista humano, Sim. né? Então, a coisa toda é engendrada. Então, não vem para a mídia sequer uma palavra que não tenha sido escolhida. Ah, sim, no aspecto humano. E aí, quando então a mídia dá ênfase, vamos falar sobre o que aconteceu na Segunda Guerra, 60 anos atrás, 100 anos atrás, na Primeira Guerra. Então, assim, é como se houvesse um orquestramento, para fazer com que as dores humanas elas não sejam esquecidas. Né? E quando você está quase esquecendo, alguém vem e te mostra uma imagem. Olha o que aconteceu há 100 anos atrás. Olha o que aconteceu em 1945. Olha. Então, aquilo é revivido intencionalmente para que as dores humanas, né, sirvam como isolante para a própria evolução humana. Mas se você for esclarecido, você vai olhar com outros olhos. Aí é que está, exatamente. Então, agora vamos colocar um ponto aqui e vamos ver como é que o passado se ancora astralmente e vitalmente para a gente chegar a como resolver, a como sublimar
o passado de cada um e o passado da humanidade como um todo. Porque quando eu sublimo o passado, é como se eu resolvesse essa questão das nuvens que cobrem a humanidade, e aí o sol se faz para todos. Que sol? O sol da consciência, né? Bom, aconteceu alguma coisa no ano de 1500, por exemplo, né? Aí Cabral chegou em Porto Seguro, né? Ele sabia o que tinha que fazer, havia a ordem que pertencia, ele veio trazer alguma coisa que daí estava de guarda dessa ordem, e ele veio deixar em Porto Seguro, depois essa coisa foi levada de Porto Seguro para Itaparica, porque tem a ver com o futuro do Brasil, uma porção de coisa, né? Isso é o que a história oculta. Aí tem a história fictícia, que daí ele estava navegando, e daí se perdeu e veio, foi parar exatamente na Bahia e descobriu o Brasil. Claro. Tudo bem. Independente disso, do que é contado, né, nas escolas, e vejo que isso é perpetuado academicamente, né? Então, as inverdades a respeito da nação brasileira, né, e do solo brasileiro, da pátria brasileira, elas são perpetuadas depois de 500 anos, mas tudo bem. Então, isso é um aspecto do que é o passado, que ele é criado, aquilo que está fazendo agora. Então, se cria uma pseudo-realidade e é alimentada, isso não dirige as pessoas para lugar nenhum. Paralelo a isso, e isso existe agora, né? Paralelo a isso, existe a realidade daquele dia. Então eles vieram, pegaram as correntes marítimas, tinha a ver com os fenícios, vieram, aportaram lá em Porto Seguro, teve todo um processo para ser feito. Esse evento que aconteceu naquele dia, né, ele cria uma realidade, ele cria como se fosse um pequeno mundo no astral, que é aquele dia. Que dia, este dia, o Deus de hoje, né, hoje, né? Então, essa realidade criada naquele dia, ela existe em si, porque o acontecimento foi real, as pessoas despenderam vitalidade para acontecer naquele dia. Sim. E então, no astral, tem o dia 22 de abril de 1500, fixo, vitalizado, entrelaçado em todas as forças que concorreram para que aquilo acontecesse. Entendo. Isso está lá. Quando a gente vem aqui e conversa sobre o que aconteceu realmente naquele dia... Nos ligamos lá. Nós nos ligamos e vitalizamos aquilo, e vitalizamos toda a história que aconteceu para que aquilo acontecesse. Isso é uma coisa boa que a gente está fazendo, entende? Mas ele existe fisicamente naquele local. E é bom então a gente saber a respeito, porque a gente recebe todos os influxos, né, que ainda estão retidos, assim, toda a felicidade daquela ordem, daqueles seres de alta estirpe, daqueles seres de alta hierarquia que aportaram na terra dos deuses, na terra prometida, na terra brasileira, no ano de 1500, né? Ele está latente, né? Pronto, pulsando, né? No astral, no vital, no planejamento concreto. Quando eu me conecto com aquilo, eu dou para aquele local, né, a minha experiência de hoje, a minha experiência enquanto ser humano, e aquele local recebe a minha experiência e propaga essa minha felicidade em saber disso para todo o passado daquele dia. Então, eu não sei o que aconteceu quando Pedro Álvares Cabral nasceu e foi trocado. Não sei o que aconteceu nesse dia, né? Mas a gente sabe que ele nasceu e foi trocado. Ele era um Kumara, né? Então, eu não sei o que aconteceu no entorno do dia do nascimento do Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, o Vale de Caminha, o Infante Dom Henrique de Sagres. Mas quando eu me conecto ao dia 22 de abril de 1500, todo o meu conhecimento, a minha vitalidade, a minha felicidade, o quem eu sou, quem você é, o que eu sou, o que você é, se conecta naquele ponto, e aquele ponto propaga o que eu sou e o que você é, o que nós somos, o que a humanidade é, para um passado que para a gente é invisível, mas que existe. Que passado é esse? A realidade do dia a dia de todos os navegadores até chegar naquele ponto. Essa é que a somos grande... parte desse passado também. Porque agora a gente conhece esse passado. Sim. Aí é que está a necessidade de se conhecer a verdade, porque quando você conhece a verdade, o que fazendo? Não, o nosso objetivo é jogar luz sobre a verdade. O que é jogar luz sobre a verdade? É que o seguinte, o ser humano só enxerga o que está iluminado. Jogar luz sobre a verdade é fazer com que você consiga ver aquela coisa. Então, quando eu vejo um fato histórico, construtivo, né, eu faço com que tudo que eu sou, a minha vitalidade, a minha conexão com aquele passado, ele se propague para todo um passado que para mim é desconhecido. Que passado? O dia a dia da vida do Pedro Álvares Cabral, de quem estava com ele, de quem construiu o navio, do Infante Dom Henrique de Sagres, Ordem de Avisos, Maris, Templários, e aí Templários se encadeia com o Egito, se encadeia com a Atlântida, né? Então, quando eu olho para algum ponto no passado, para a verdade, ou independente se o passado foi de semana passada, ou há 500 anos, ou há 1 milhão de anos,
eu tenho o poder de interferir em todo o passado humano desconhecido. Essa é a primeira chave. Primeira chave. Depois o seguinte, eu recebo, olha só. Só uma partezinho. Sim. Só, é importante essa parte aqui. Você está falando, eu posso modificar. E se essa história, não me foi, se ela me foi passada erroneamente, como eu posso? É isso, exatamente isso que eu ia falar. Então, perfeito. Eu Tá aí, conheço, é bom? Pois é. Então, é que a coisa ela fica pronta, né? Quando você vai verbalizar, já está em imagem. Então, assim, veja que daí, através desse processo que eu estava falando, você tem condição de interferir, né? E você caminhar por todo o passado humano, né? Inconscientemente. Assim, eu não preciso saber o que aconteceu em cada dia da vida de Pedro Álvares Cabral, e nem o que aconteceu na Atlântida, nem o que aconteceu na Lemúria, por quê? Porque quando eu me conecto com um local no passado, eu aprendo, e é o que a gente tem feito aqui nesses 4 anos, 5 anos, 4 anos e pouco. Nós temos dados-chave para cada um de vocês, seres humanos, para andar pelo passado oculto do gênero humano, para dar tudo que de bom há em vocês para o passado humano, só que daí junto pelo caminho vai o que de bom há em cada um de vocês e de nós, e também o que ainda está por resolver. Sabe que hoje é o programa número 80. 80. É coisa. Se não é. Bom, então, esse é quando eu estou trabalhando sobre a realidade. Quando eu vou, e você fala assim, no dia 22 de abril de 1500, o Pedro Álvares Cabral se perdeu e veio e teve uma missa, e daí só veio para cá, só prisioneiro e tal. Aí eu estou me lastreando, eu estou me ligando a uma realidade que não existe.